Início da revelação. Sinais que o mundo ignorou durante séculos. A humanidade se debruçou sobre os textos sagrados tentando compreender os segredos ocultos da Bíblia. Entre todas as profecias e mensagens cifradas, poucas são tão temidas quanto aquelas encontradas no livro do Apocalipse. Com imagens aterradoras, metáforas envoltas em mistério e presságios que parecem impossíveis de ignorar, o Apocalipse de João se tornou uma fonte inesgotável de teorias, interpretações e previsões sobre o fim do mundo. Mas agora, algo novo veio à tona. Uma revelação chocante conectada a eventos previstos para 2026 tem assustado estudiosos e religiosos em todo o mundo. Será este o prenúncio do fim? O sinal definitivo que muitos esperavam e outros temiam? O ano de 2026 tem aparecido recorrentemente em códigos ocultos interpretados por teólogos, numerólogos e até pesquisadores que analisam padrões astronômicos e climáticos. Uma convergência de dados, aparentemente desconexos, está agora sendo vista sob uma nova luz, apontando para um possível cumprimento de uma das profecias mais temidas da Bíblia. Mas antes de mergulharmos nessa previsão aterradora, é preciso compreender como os textos bíblicos escondem mensagens que só agora estão sendo reveladas com clareza. No capítulo 13 do Apocalipse, é mencionada a ascensão de uma besta, uma entidade que dominará as nações e exigirá adoração. Seu número, 666, é conhecido até por aqueles que jamais abriram uma Bíblia. Mas poucos sabem que esse mesmo número já foi associado não apenas a figuras históricas do passado, mas a eventos futuros. E há quem diga que ele está diretamente ligado a uma série de ciclos proféticos que culminam em 2026. Esses ciclos foram mencionados no livro de Daniel, quando o profeta teve visões perturbadoras sobre os reinos do mundo e o tempo do fim. Ali, encontramos o conceito dos tempos e metade de um tempo. Uma medida que tem sido alvo de diversas análises. E agora, com a ajuda da tecnologia e da inteligência artificial, alguns pesquisadores afirmam ter encontrado correspondências exatas entre os calendários bíblicos e acontecimentos do nosso tempo moderno. Imagine por um momento que o próprio tempo esteja sendo manipulado, que as datas não são apenas medidas humanas, mas marcadores divinos, alertas silenciosos que indicam quando a história tomará um rumo irreversível. Foi isso que alguns estudiosos perceberam ao analisar o calendário hebraico, comparando-o com os eventos históricos mais impactantes dos últimos 2 séculos. A queda de Jerusalém, a fundação do Estado de Israel, as grandes guerras mundiais, tudo parece seguir uma lógica precisa, como se os eventos fossem orquestrados para cumprir um plano cósmico. E agora, todos os caminhos levam a 2026. Mas, o que exatamente foi revelado? Um grupo de teólogos publicou recentemente um estudo ocultado por décadas, que analisa os 7 selos do Apocalipse e os compara com os ciclos de jubileus do Antigo Testamento. Segundo eles, estamos atualmente no fim do 49º jubileu, o que significa que estamos à beira do 50º, o jubileu final, que muitos acreditam estar relacionado à libertação ou ao juízo divino. Esse último ciclo terminaria justamente em 2026, indicando que esse ano pode marcar o início da Grande Tribulação, o período de caos global anunciado em diversos pontos da Bíblia. Além disso, as palavras de Jesus em Mateus 24 se tornaram ainda mais assustadoras sob essa perspectiva. Haverá guerras e rumores de guerras, nação se levantará contra nação, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isso já está acontecendo. Mas o detalhe mais perturbador é que, segundo novas análises linguísticas, a palavra original usada para pestes poderia ser também traduzida como flagelos desconhecidos, o que nos remete diretamente à proliferação de novas doenças, pandemias e desastres ambientais que desafiam a ciência moderna. E se tudo isso for apenas o começo, enquanto a maioria das pessoas continua suas vidas ignorando esses sinais, os que prestam atenção aos detalhes estão cada vez mais convencidos de que algo muito maior está prestes a acontecer. Em igrejas, templos e fóruns online, as conversas sobre o fim dos tempos se intensificam. Um clima de tensão silenciosa paira no ar. Os líderes mundiais parecem despreparados e há uma sensação generalizada de que estamos nos aproximando de uma mudança global sem precedentes.
A pergunta, que muitos evitam fazer agora, precisa ser encarada. E se 2026 for realmente o início do fim? Mas esse é apenas o começo. No próximo bloco, mergulharemos nos sinais astronômicos, nas profecias esquecidas e nas evidências históricas que conectam diretamente o ano de 2026 com os eventos apocalípticos previstos na Bíblia. Prepare-se, pois o que está por vir é ainda mais perturbador. Códigos celestiais, os sinais nas estrelas e as profecias ignoradas. Desde os tempos antigos, os céus foram considerados o maior quadro de avisos divino. Civilizações inteiras observaram o movimento dos astros como quem espera por uma mensagem do próprio Criador. Na Bíblia, essa ideia é reforçada com clareza em Gênesis 1:14, quando Deus diz que os luminários no firmamento serviriam como sinais e estações e para dias e anos. Assim, não é coincidência que profetas, apóstolos e até o próprio Cristo tenham feito referências a eventos cósmicos como marcos de transformação, julgamento e renascimento. E é justamente no céu que está um dos sinais mais impactantes sobre 2026, oculto por gerações, mas agora interpretado com novos olhos. O livro de Joel já alertava: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2:31. Essa imagem poderosa encontrou eco no Apocalipse de João, onde as luas de sangue e eclipses solares marcam a abertura dos selos proféticos. E surpreendentemente, em 2026 teremos uma rara sequência de fenômenos astronômicos que se alinham com essa descrição. Segundo astrônomos e estudiosos das Escrituras, haverá um eclipse total do Sol no hemisfério norte em agosto daquele ano, o último de uma série que começou em 2017 e passou por 2024. Essa série forma um X perfeito sobre os Estados Unidos, conhecido como o Eclipse da Profecia, que muitos acreditam estar conectado ao juízo divino descrito na Bíblia. Mais perturbador ainda é o fato de que esse X marca diretamente a região conhecida como New Madrid Fault, uma falha geológica gigantesca nos Estados Unidos que tem potencial para causar terremotos de proporções catastróficas. É como se o céu estivesse anunciando não apenas um fenômeno natural, mas um abalo espiritual e físico, um divisor de águas que pode desencadear eventos em cadeia devastadores, exatamente como descrito no Apocalipse: terremotos, fogo, escuridão e pânico global. Paralelamente, pesquisadores descobriram referências enigmáticas no livro de Enoque, um texto apócrifo que, embora não esteja no cânon tradicional da Bíblia, era altamente respeitado pelos primeiros cristãos e citado por Judas no Novo Testamento. Enoque fala de um tempo em que os caminhos do céu se confundirão e os astros deixarão de seguir seus cursos. Esse tipo de linguagem parece metafórica, até que observamos as recentes anomalias no comportamento do campo magnético da Terra, a inversão dos polos solares prevista para os próximos anos, e a intensificação de erupções solares que podem afetar redes elétricas globais. Seriam esses os sinais de que os poderes do céu estão sendo abalados? Não podemos esquecer também das profecias de Daniel, especialmente sobre as 70 semanas. Durante séculos, estudiosos têm debatido o verdadeiro significado dessa contagem. Alguns interpretam cada semana como 7 anos, e quando esse sistema é aplicado a eventos históricos, como a reconstrução de Jerusalém, a vinda do Messias e a destruição do templo, surge um padrão impressionante que termina por volta de 2026. Essa contagem, feita com precisão a partir do decreto de Artaxerxes mencionado em Neemias, não é uma teoria marginal. Grandes nomes da teologia dispensacionalista a defendem com base em exegese e matemática bíblica. Há ainda uma outra fonte que tem causado inquietação entre os estudiosos: as profecias do Monte das Oliveiras, onde Jesus descreve os sinais do fim dos tempos. Ele diz que o Evangelho será pregado a todas as nações e então virá o fim. Curiosamente, organismos missionários anunciaram que a última tradução da Bíblia, necessária para cobrir todos os idiomas humanos conhecidos, estará concluída até 2026.
Um feito monumental que pode, segundo muitos, completar o requisito profético para a volta de Cristo e o início da tribulação global. Isso não é coincidência, é convergência profética. Mas talvez o mais alarmante de todos os sinais seja aquele que está diretamente diante de nossos olhos e que muitos insistem em ignorar: a condição moral e espiritual da humanidade. Em 2 Timóteo 3, Paulo descreve como seriam os últimos dias: homens egoístas, amantes de si mesmos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos. Essa descrição, escrita há quase 2000 anos, poderia perfeitamente se aplicar à sociedade atual. Redes sociais que alimentam o narcisismo, degradação moral normalizada, perda de valores e o crescimento de movimentos que zombam da fé cristã. Tudo isso indica que o relógio profético está muito mais adiantado do que imaginamos. A ação será sentida em todos os cantos do planeta. São homens e mulheres comuns, mas com um chamado extraordinário. Então, temos uma sequência de eventos celestes, interpretações bíblicas milenares, convergência de datas e uma degradação global dos valores morais. O que mais falta para acreditarmos que algo grande, talvez o maior acontecimento da história da humanidade, está prestes a acontecer? O anticristo e a marca da besta. Quem está por trás do fim? Se há uma figura que desperta medo, curiosidade e teorias inumeráveis dentro das profecias bíblicas, essa é o anticristo. Mencionado em diversas passagens do Novo Testamento e personificado como uma entidade que se opõe diretamente ao Messias, o anticristo é descrito como um líder mundial, sedutor, manipulador e dotado de poderes sobrenaturais. Em Apocalipse 13, João relata que a besta que emerge do mar será adorada por todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E mais, essa besta terá autoridade sobre todas as nações, línguas e povos, algo que, até poucas décadas atrás, parecia impossível, mas que hoje, com a globalização e o avanço das tecnologias de controle digital, se tornou assustadoramente viável. Um dos pontos mais controversos da profecia é a marca da besta. Em Apocalipse 13, de 16 e 17, lemos que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, receberão uma marca na mão direita ou na testa, e que ninguém poderá comprar ou vender sem essa marca. O que antes parecia pura alegoria, agora ganha forma em sistemas modernos de identificação biométrica, chips implantáveis, passaportes digitais e moedas virtuais. Com o avanço da inteligência artificial, vigilância global em tempo real e sistemas financeiros cada vez mais digitais, a possibilidade de um sistema global de controle total nunca esteve tão próxima. E muitos estudiosos estão convencidos de que esse sistema será completamente funcional até 2026. Diversas teorias apontam para a ascensão de uma figura política ou religiosa carismática que surgirá diante de uma grande crise global, econômica, militar ou pandêmica, e que, sob o pretexto de restaurar a ordem, estabelecerá um governo unificado sob uma nova ordem mundial. Esse líder poderá parecer um salvador, um pacificador, talvez até alguém envolvido diretamente em trazer paz a Israel e aos seus vizinhos. Uma condição profetizada por Daniel 9:27, que diz que ele fará firme aliança com muitos por uma semana, referindo-se a um pacto de 7 anos, possivelmente iniciado em 2026. Israel, aliás, desempenha um papel central em todas essas profecias. O simples fato de o Estado de Israel ter sido restaurado em 1948 já foi considerado um milagre moderno, visto por muitos como o cumprimento direto de profecias do Antigo Testamento. Mas os eventos envolvendo Jerusalém são ainda mais significativos. A Cidade Santa é o epicentro da fé judaica, cristã e muçulmana, e a disputa por seu controle pode ser o estopim de uma guerra de proporções globais. Segundo Zacarias 12:2-3, Jerusalém se tornará um cálice de tontear para todos os povos ao seu redor, e todas as nações da terra se reunirão contra ela. Com as tensões atuais crescendo no Oriente Médio e líderes globais pressionando por acordos de paz frágeis, é fácil imaginar uma escalada que leve a um conflito devastador, exatamente como descrito na Bíblia.
No campo espiritual, a Bíblia também fala da apostasia, um período de grande afastamento da fé, onde muitos serão enganados por sinais e prodígios do erro. Segundo Tessalonicenses 2, 3, 4. É claro ao afirmar que o dia do Senhor não virá sem que primeiro ocorra a apostasia e o homem do pecado seja revelado. Hoje, vemos igrejas se curvando a ideologias contrárias à própria Escritura, líderes religiosos defendendo doutrinas antibíblicas e um crescimento exponencial do secularismo em países que antes eram bastiões do cristianismo. Seria isso a preparação para a chegada desse homem do pecado? Há quem diga que o anticristo já está entre nós, mas ainda não foi revelado. Outros acreditam que ele surgirá de uma união política internacional, como a ONU ou o Fórum Econômico Mundial, e que poderá até mesmo usar uma inteligência artificial avançada para consolidar seu domínio, dando início a um governo tecnocrático, sem precedentes na história humana. O que todos esses cenários têm em comum é a centralização do poder, o controle absoluto sobre as massas e a eliminação de qualquer oposição. Todos eles elementos já previstos nas Escrituras. Outro personagem enigmático do Apocalipse é o falso profeta, descrito como alguém que exerce toda a autoridade da primeira besta diante dela, realizando grandes sinais, inclusive fazer descer fogo do céu à terra, enganando os habitantes do mundo. Seu papel será de legitimar o anticristo, criando uma nova religião global baseada em culto ao homem, ciência elevada à divindade e total desprezo pela moral bíblica. Em um mundo sedento por respostas rápidas, curas milagrosas e promessas de paz, esse falso profeta será recebido como um Messias, e milhões o seguirão cegamente. Tudo isso nos leva à conclusão inevitável de que os eventos descritos em Apocalipse não são mais apenas alegorias antigas. Eles estão se desenrolando diante de nossos olhos, com uma precisão inquietante. E se todos esses personagens estão se preparando para entrar em cena, 2026 pode ser o ano da virada. O ponto sem retorno, o início de uma nova era, ou o começo do fim. No próximo bloco, vamos explorar as consequências desses eventos. A grande tribulação, o colapso dos sistemas mundiais, a perseguição aos fiéis e o papel dos 144 mil selados descritos no livro sagrado. A grande tribulação, o julgamento divino sobre a terra, conforme os selos são rompidos e as trombetas soam no livro do Apocalipse. O mundo mergulha em um período de devastação sem precedentes, conhecido como Grande Tribulação. Esse tempo, descrito em detalhes nos capítulos 6 a 16 do Apocalipse, é o ápice do juízo divino sobre a humanidade rebelde. E segundo as mais recentes interpretações escatológicas, 2026 pode ser o marco inaugural dessa fase brutal, onde desastres naturais, guerras, pragas e fenômenos sobrenaturais se tornam o novo normal. A grande tribulação não é apenas um colapso físico e geopolítico, é um evento espiritual, um teste de fé, um momento em que o céu e o inferno parecem colidir. João descreve cavalos de diferentes cores, branco, vermelho, preto e amarelo, cada um trazendo destruição, conquistas enganosas, guerras sangrentas, fome e morte. Não se trata apenas de metáforas, os cavaleiros podem ser a representação simbólica de forças já em movimento no mundo moderno. O cavalo branco, por exemplo, pode simbolizar o engano ideológico, o surgimento de líderes messiânicos falsos. O cavalo vermelho, a escalada de conflitos internacionais. O preto, as crises econômicas e a fome que atinge milhões. E o amarelo, as pandemias e a morte em escala global. A partir de 2026, diversos especialistas preveem um agravamento em todas essas áreas. Crises alimentares já estão em curso, com colapsos nas cadeias de produção agrícola, escassez de recursos hídricos e o impacto climático afetando plantações ao redor do globo. O preço dos alimentos disparará. Nações mais pobres sofrerão com a fome, enquanto países ricos enfrentarão escassez e racionamento. E isso pode coincidir com uma nova onda de doenças, não apenas virais, mas talvez bacteriológicas, ou causadas por mutações incontroláveis. A ciência já alerta para supervírus,
resistentes a antibióticos, e muitos temem que o próximo surto global possa surgir de forma inesperada, talvez até como parte de um plano deliberado. Nesse contexto de caos, a perseguição aos cristãos e àqueles que se recusarem a seguir o sistema mundial se tornará brutal. Em Apocalipse 6, 9, 11, João vê as almas dos mártires clamando por justiça debaixo do altar celestial. São aqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam. A Bíblia prevê um tempo em que os verdadeiros fiéis serão tratados como criminosos, terroristas ou hereges. Rejeitar a marca da besta, seja ela literal ou digital, significará exclusão social, bloqueio financeiro, prisão ou até execução. E é nesse cenário sombrio que surge um grupo misterioso, os 144 mil selados. Apocalipse 7 os descreve como servos escolhidos, marcados na fronte com o selo do Deus vivo. Eles vêm das 12 tribos de Israel, mas muitos estudiosos acreditam que sua função é simbólica: representar os remanescentes fiéis, os proclamadores da verdade, aqueles que se recusam a dobrar os joelhos diante da besta. Eles serão protegidos sobrenaturalmente em meio ao caos e terão a missão de levar esperança aos que ainda buscam a salvação. Seus nomes não são conhecidos, mas além dos selados, o Apocalipse menciona também 2 testemunhas especiais, figuras que profetizarão por 1260 dias, realizando milagres e confrontando o sistema mundial com ousadia. Esses 2 profetas, segundo muitos, podem surgir exatamente em 2026, quando o mundo já estiver sob o domínio do Anticristo. Eles terão poder para fechar o céu, ferir a terra com pragas e anunciar o juízo de Deus. Mas após cumprirem sua missão, serão mortos em praça pública e seus corpos ficarão expostos por 3 dias, até que, de forma milagrosa, ressuscitem e ascendam aos céus diante dos olhos de todos. Um evento global, transmitido ao vivo? Talvez. Em um mundo hiperconectado, essa profecia nunca pareceu tão possível de se cumprir literalmente. Enquanto tudo isso acontece, o juízo de Deus continua com a abertura das taças da ira. Cada uma delas traz pragas mais intensas, feridas incuráveis, águas contaminadas, o sol queimando com intensidade, trevas sobrenaturais e o colapso do Eufrates. É importante lembrar que o Eufrates, um dos rios mais importantes da Bíblia, já está secando devido a fatores climáticos e políticos. Mas no Apocalipse, sua secagem simboliza o preparo do caminho para os reis do Oriente, prenunciando uma guerra final que pode culminar no Armagedon. Diante de tudo isso, é inevitável se perguntar: estamos prontos? E mais do que isso, estamos percebendo os sinais? O mundo tem se mantido distraído, ocupado com disputas políticas, entretenimento vazio e ambições fúteis, enquanto o plano profético se desenrola diante de nossos olhos, sem que a maioria perceba. Armagedon, Babilônia e a volta do Rei dos Reis. Em Apocalipse 16:16, uma das passagens mais enigmáticas e temidas de toda a Bíblia, está escrito: e os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Essa não é apenas uma localização geográfica. É o cenário da batalha final, onde as forças do mal se reunirão para enfrentar o exército celestial liderado por Jesus Cristo. O Armagedon não representa apenas guerra entre nações, mas o confronto entre o sistema satânico global e o reino eterno de Deus. E agora, com as movimentações geopolíticas e espirituais cada vez mais intensas, estudiosos afirmam que 2026 pode ser o início dessa convocação bélica universal. No mundo moderno, tudo aponta para uma crescente polarização global. Guerras regionais, ameaças nucleares, alianças instáveis e conflitos religiosos inflamáveis parecem preparar o cenário para um confronto jamais visto. Segundo os textos apocalípticos, reis da terra serão seduzidos por espíritos demoníacos que os levarão a se unir contra o próprio Deus. A expressão reis do Oriente, usada em Apocalipse 16, tem sido relacionada à ascensão das potências asiáticas, como China, Coreia do Norte e Irã, que já demonstram ambições militares e alianças estratégicas capazes de redefinir o mapa da guerra moderna. Outro elemento-chave no desfecho do Apocalipse
é a queda da Babilônia, descrita nos capítulos 17 e 18. Mas aqui, a Babilônia não é apenas uma cidade. Ela representa um sistema, uma entidade espiritual e comercial que controla as nações através da luxúria, da idolatria, do comércio ilícito e da perversão moral. A grande meretriz, que se senta sobre muitas águas, é identificada como a mãe das prostituições e das abominações da terra, e sua destruição virá de forma repentina, num só dia, conforme Apocalipse 18, 8. Especialistas bíblicos modernos acreditam que a Babilônia pode ser um símbolo para o sistema globalista atual, baseado em materialismo, exploração, corrupção espiritual e dependência tecnológica. Seria o colapso da economia mundial o sinal de sua queda? Uma falência em massa dos mercados digitais, a destruição da internet como conhecemos, ou uma crise energética irreversível? Todos esses cenários são plausíveis, especialmente diante do contexto pós-pandêmico, da fragilidade dos bancos centrais e da manipulação financeira por conglomerados supranacionais. E tudo isso parece convergir para um ponto crítico por volta de 2026, quando diversos analistas preveem uma recessão global de proporções bíblicas. Mas enquanto os impérios humanos desmoronam, o céu se abre. Apocalipse 19 nos apresenta a imagem mais gloriosa e triunfante da Bíblia. Cristo voltando montado em um cavalo branco, com os céus em guerra ao seu redor, seguido por exércitos celestiais. Ele não volta como o humilde carpinteiro de Nazaré, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com um cetro de ferro, pronto para julgar e guerrear com justiça. É a resposta divina à opressão, à blasfêmia e à arrogância do homem. Nesse dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, até mesmo aqueles que o negaram. É nesse momento que o anticristo e o falso profeta são lançados vivos no lago de fogo, encerrando de forma definitiva o governo do mal sobre a terra. Mas antes disso, a batalha será sangrenta. O texto diz que o sangue correrá até a altura dos freios dos cavalos, em um campo coberto por cadáveres. Essa imagem, aterradora, reforça a gravidade do confronto. Final, não haverá neutralidade, não haverá meio termo. Cada alma terá escolhido um lado, e os que permanecerem com a besta terão sua sentença selada. Durante esse período, ocorrerá também a ressurreição dos mártires, aqueles que não aceitaram a marca da besta e preferiram morrer a negar sua fé. Eles reinarão com Cristo durante 1000 anos, conforme descrito no capítulo 20. Esse reinado milenar, chamado de milênio, será um tempo de paz, justiça e restauração, onde o próprio Satanás estará preso. Mas antes disso, o mundo passará por dores de parto como jamais vistas. E aqui está o ponto mais desconcertante. Várias linhas escatológicas apontam que esse milênio pode ter início exato após os 7 anos da tribulação. Ou seja, se 2026 for o ponto inicial, o retorno glorioso pode ocorrer em 2033. Coincidentemente, 2000 anos após a crucificação e ressurreição de Jesus. Um ciclo profético completo. Mesmo estudiosos céticos estão começando a reconsiderar suas posições diante da convergência de todos esses elementos: cronologia, astronomia, geopolítica, tecnologia, moralidade e espiritualidade. Tudo parece convergir para o mesmo ponto. E se estivermos vivendo justamente os capítulos finais da história da humanidade, então 2026 será lembrado não como um simples ano no calendário, mas como o início do fim e o prelúdio da eternidade. O despertar antes do fim-se. Você chegou até aqui. Talvez esteja com o coração acelerado, tentando entender se tudo o que foi dito é apenas coincidência, ou se estamos realmente às portas de algo muito maior do que jamais imaginamos. O ano de 2026 não é apenas uma previsão solta entre tantas. Ele se destaca como o ponto onde convergem profecias milenares, sinais astronômicos, colapsos sociais, tecnológicos e espirituais. Um marco que pode ser tanto o início da queda, quanto o primeiro passo para a salvação daqueles que estiverem atentos. Vivemos em uma época em que o superficial reina, em que o ruído das redes sociais abafa qualquer sinal do céu. A maioria,
das pessoas não quer ouvir sobre o apocalipse, sobre o juízo, ou sobre um Deus que retorna com justiça. Mas ignorar as profecias não as tornará menos reais. O que a Bíblia deixou registrado não foi escrito para gerar medo, foi escrito para abrir os olhos. A mensagem central desse roteiro vai além do espetáculo dos sinais. Ela é um convite à reflexão pessoal. Em um mundo onde a verdade se tornou relativa e o certo é ridicularizado, talvez seja o momento de parar, respirar fundo e perguntar: e se tudo isso for verdade? Estou preparado? O Apocalipse não é uma fábula simbólica. É um alerta urgente. É o chamado de um Criador que, mesmo diante da corrupção humana, ainda oferece redenção. O Apocalipse revela tanto o fim quanto a esperança. Sim, há destruição, pragas, perseguições e caos. Mas também há luz. Há a promessa de que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Há a certeza de que o mal não triunfará para sempre. E há o retorno glorioso de um rei que julgará com justiça e estabelecerá paz eterna. A moral da história é clara. O mundo caminha para um ponto de ruptura, mas o destino eterno não será decidido por governos, por tecnologia ou por forças ocultas. Ele será decidido por cada escolha individual, agora. É isso que torna o Apocalipse tão urgente. Ele nos mostra que o tempo é finito, que a chance de arrependimento é hoje e que o amanhã pode ser tarde demais. E o mais inquietante? Talvez estejamos vivendo exatamente o que João viu há 2000 anos. Talvez os selos já estejam sendo abertos. Talvez 2026 seja mais do que um número. Talvez seja o sinal final. Aqueles que zombam do fim, que desprezam as Escrituras e ignoram os sinais, estão como as pessoas nos dias de Noé, vivendo normalmente até que o dilúvio chegou. Mas você que assistiu a este vídeo, agora carrega uma responsabilidade. A responsabilidade de escolher. A responsabilidade de se preparar. A responsabilidade de acordar. Se tudo o que foi revelado estiver certo, e há muitos indícios de que está, então o tempo que resta é precioso demais para ser desperdiçado. Reflita. Busque. Prepare-se. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.